tá? As conjugações compostas, tá bom? Então, eu terei lido um livro, também está correta essa forma composta, tá? Então, o que que eu fiz? Conjugo o verbo ter ou o verbo haver, né? Vamos colocar um verbo haver aqui. Vamos ver. Havia chovido muito naquele dia, né? Então, o haver chovido é o choveu, tá? Então, choveu muito naquele dia. Havia chovido muito naquele dia também é uma estrutura correta de ser utilizada, tá bom? Então, esses tempos verbais, pessoal, era o que faltava passar para vocês, tá? Essas considerações, né, do infinitivo, do gerúndio e do particípio passado, tá bom? Aí, agora ficou mais Gi, e as isotônicas e as isotônicas? Oi, perdão, não entendi. Formas risotônicas e arrisotônicas, também não passou aí. Isso, deixa eu falar um pouquinho de vocês. É porque eu ia pegar nas conjugações, mas eu vou falar antes. Vamos lá. Então, as formas risotômicas e arrisotômicas. Cadê o meu slide? Tá aqui. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já foi, a gente já viu isso, vimos isso, mais isso, vamos embora. Tempos primitivos, aqui vem as conjugações que a gente vai ver mais a fundo daqui a pouco. Então vamos lá, ó. As formas nominais eu também acabei de falar, né? Que são que é o infinitivo, o gerúndio, o particípio, tá bom? Aí vamos lá para as. Cadê? Ó, o gerundismo aqui, né, que eu tinha explicado para vocês. Então, o que houve com tantos tímpanos do meu filho, doutor? O quadro está sendo complicado. Então, olha isso, o quadro está sendo complicado. A nível de diagnóstico, enquanto médico, eu vou estar pedindo, olha isso, né, eu vou estar pedindo os exames para ele estar sendo submetido, olha isso, né. Então, a questão do gerundismo, como que ela é uma coisa redundante, parece que a ação nunca acaba, né. Parece que não sei, é muito estranho, enfim, não gosto. O particípio, né, que eu tinha falado para vocês. Então, os livros comprados eu posso usar também sem a forma, fala composta, né? Então, os livros comprados por mim foram úteis a meus colegas, tá? Então, quem comprou os livros? Eu. Os livros foram comprados. Então, aqui eu omito foram, né? E ponho só o particípio passado, que ele usa aqui como adjetivo também, tá bom? Então, palavras ditas, né? Esse ditas, o verbo dizer no particípio passado, tá? Então, vira também adjetivo. O particípio ele vai ter função também de adjetivo, tá bom? Então, você está enganada, o verbo enganar, né? Então, quando você faz essa transposição de gênero, a gente cria um adjetivo do verbo no particípio, tá bom? Olha que bonitinho. Formas risotômicas e arrisotômicas, pessoal. Então, vamos lá. Risotômica, do grego riso, que significa raiz, né? E tônus, que é força, ou seja, a forma, a parte mais forte que você fala num verbo, né? O acento tônico, qual que é a sílaba mais forte, tá? Então, canto, você não fala cantou, você fala can. Essa é a forma risotônica, tá? Por quê? Porque a sílaba tônica dele é a primeira parte, né? Do verbo cantar. Na parte escrevo, você não fala escrevo e nem escrevou, você fala escrevo. Então, a sílaba, tá? A sílaba mais forte que você pronuncia no verbo, ela é chamada de risotônica, certo? Quais são as pessoas que, com certeza, né, são sempre risotônicas quando nós conjugamos os verbos eu, tu, ele e eles, só, tá bom? Então, essas são as formas, né, que o acento, ele ocorre dentro do radical. O que é o radical, tá? Radical
essa primeira palavra que ela não muda para nada, né? Então, por exemplo, canto, se eu for conjugar o verbo cantar, fica eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam. No pretérito imperfeito, cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Então, esse cante, ele não muda, né? Essa palavrinha que não muda, pessoal, essa palavrinha não, essa sílaba, né? Essa sílaba que não muda, tá? Ela é chamada de radical do verbo, tá bom? Então, esse é o radical. Por que é o radical? Porque eu tenho sempre essa raiz, né? Então, essa raiz que vai me originar as outras desinências, né? Como que eu vou fazer as outras conjugações, como que eu vou conjugar de acordo com as pessoas. Então, eu tenho esse radical. Quando esse radical ele é falado mais forte, eu tenho uma raiz risotônica, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui de novo a minha lousinha, né? Que eu adoro escrever na minha lousinha. Então, vamos lá. Formas risotônicas, tá? Então, o que são essas formas risotônicas, né? Quando o radical é pronunciado mais forte, tá bom? Então, vamos lá. O que é um radical do verbo? Vamos falar primeiro o que é o radical. Então, vamos pegar o verbo, vamos parar de falar cantar, vamos pegar o verbo, amar. Pronto, né? Então, no verbo amar, esse ele é o radical, tá? Então, do verbo amar, o ele vai ser o radical. Por que ele é o radical? Porque quando eu vou conjugar o verbo amar, fica amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Certo? Eu mudei essa raiz aqui, eu mudei esse radical? Não mudei. Ele permaneceu o mesmo, né? Em todas as conjugações, ó, todas as pessoas. Então, no eu, no tu, no ele, no nós, no vós, nos eles, continua a mesma, tá? Quando eu tenho a mesma forma, né, a mesma raiz, eu tenho o mesmo radical. E se eu falo ele mais forte, né, eu tenho uma forma risotônica. Por exemplo, aqui o amar, ele não pode ser risotônico. Por quê? Porque eu não falo amar, eu falo amar. Eu tô só explicando o radical aqui, tá, pessoal? Então, vamos inverter aqui. Então, isso daqui eu expliquei o radical, certo? Esse daqui é o radical, tá? O amar. Tá? Então, é o radical. Vamos pegar um outro radical aqui para vocês entenderem. Vamos pegar o verbo comer, tá? Que é um verbo regular. Geralmente, as formas risotônicas e arrisotônicas a gente consegue... como que eu posso falar? A gente consegue perceber melhor, né, quais são os radicais, porque não mudam os radicais. Agora, o difícil são os verbos irregulares, né? Então, por exemplo, o verbo comer. Então, como, comes, como, comes, come. Comemos, comeis, comem, tá? O que aconteceu aqui? O que eu tenho? Eu tenho o radical, com. Mudou o radical? Não mudou. Para todas as pessoas que eu conjuguei, e se eu conjugar no passado, comi, comiste, comeu, o com, ele continua. Então, isso nós chamamos de radical, tá? Que é a raiz do verbo, ela não vai mudar. O que vai mudar é o finalzinho, que são as desinências que nós utilizamos para designar quais pessoas que estão praticando determinada ação. Aí, nós falamos das formas risotônicas. Então, risotônicas, ela vai falar que o radical é pronunciado mais forte. Agora, a gente vai ver. Por exemplo, o verbo... deixa eu ver. Quando a gente conjuga o verbo falar, né? Então, a primeira,
falo. Você não fala falou, né? Então, este radical aqui do verbo falar, você fala, né, mais forte, tá? Você não fala falou, você fala falo. Então, o FA e o L, né, esse radical, ele é uma forma risotônica. E por que eu sei que é uma forma risotônica? Porque qual que foi a dica que foi dada? Os verbos, né, as formas risotônicas dos verbos estarão presentes em quais pessoas? Eu, tu, ele e eles, tá? Então, falo, falas, você não fala falasses, você fala o quê? Falas, tá? Tu falas, né? Ele fala. Então, de novo, tá bom? Esta é a parte, a sílaba mais forte que eu falo. Fala, tá? Eu não falo falar. Mesma coisa. Daí, ó, falamos, já mudou. Eu não falo falamos, eu falo falamos. Quando eu tenho, né, essa mudança, eu não posso falar que ela é uma forma risotônica, tá bom? Por quê? Porque o radical que ele tem que ser pronunciado mais forte, né? No caso, vamos pegar o falamos. Eu não falo falamos, eu falo falamos, né? Então, quando eu falo falamos, eu tiro esse A aqui, ele não faz parte do meu radical. Por isso que eu não posso incluir o nós aqui nas pessoas quando são formas risotônicas, certo? Então, essas são as formas risotônicas. Aí nós temos as formas arrisotômicas, né? Que sempre serão o nós e o vós, que não são as pessoas das risotônicas, certo? Então, as risotônicas, ao contrário, são as formas verbais cujo acento tônico ocorre fora do radical, ou seja, na vogal temática ou nas suas desinências, tá bom? Então, cantamos, a gente não fala cantamos, nem cantamos, a gente fala cantamos. Então, a sílaba mais forte é o tá aqui, ó, né? Então, ele tá fora do radical, né? Esse é o radical do cantar, cant, né? O can, ele é o radical. Aqui, eu já tenho a forma arrisotônica. Por quê? Porque está fora do meu radical, né? Quando está fora do radical, e sempre nas pessoas nós e vós, tá bom? Nós temos as formas arrisotônicas, que são as mais fracas, tá? Então, só complementando aqui, formas risotônicas, né? E as formas arrisotônicas, né? Que quando o radical é pronunciado menos forte não, né? Menos forte é ótimo. Mais fraco, tá bom? Então, eu tenho as formas arrisotônicas, que o radical, ele é o forte, e as formas arrisotônicas, que o radical é pronunciado, né, de forma mais fraca, tá? Então, aí nós temos o exemplo para as pessoas. Nós e vós. Vamos pegar o verbo falar. Então, falamos, né? Então, o forte daqui não está no falo, que é o radical, tá bom? Então, deixa eu destacar. O falamos não é no falo, mas sim na vogal temática que a gente fala, né? Costumamos chamar de vogal temática. Então, está no A. Quando ele está fora do radical, então, ele é a forma arrisotônica, certo? Tudo bem, pessoal, até agora? Sim, pessoal? Vocês estão muito quietinhos, eu sei que é muita informação para a cabeça de vocês, tá? Mas é necessário porque são particularidades aí dos verbos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, acabada esta parte, olha que bonitinho. Acabada, usei o particípio passado, né? Acabada esta parte, pessoal,
Nós vamos ver agora a conjugação dos verbos, tá bom? Que eu enviei para vocês, tá? Então, vamos lá, então, ver as conjugações, né? Então, vamos lá. Isso daqui vocês considerem, tá? Aqui eu coloquei para vocês de onde eu retirei tudo isso, tá bom? Que foi da mini gramática do Hernani Terra, tá? Essa mini gramática eu disponibilizei para vocês lá no Drive, tá bom? Da língua portuguesa, tá? Ela tá inteirinha lá, certo? Quem quiser pode ir lá, baixar, fazer o download, deixar aí no computador, porque ela é excelente. E é uma mini gramática, né? Então você tem aí uma ferramenta muito boa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu quis pegar essa parte um pouquinho, porque ele vai falar, por exemplo, dos verbos irregulares. Então, os verbos regulares é muito fácil da gente, né? Então, comer, falar, amar, cantar, dirigir vai trocar o G pelo J. Partir, então são verbos regulares, né? A gente vai sempre ter, né? Sempre aquela mesma, o mesmo radical, tá bom? Agora aqui, por exemplo, irregulares, né, elas vão se afastar um pouquinho da conjugação, tá? Então, justamente, apresentando alterações no radical ou nas suas desinências, tá? Então, o verbo pedir. Então, por exemplo, eu peço, né, mudou de D para ser cedilha, tá? Aqui eu estou, tu estás, ele está, estamos. Então, o estou, ele é irregular, né? Se a gente for ver, porque a raiz dele não é a mesma coisa, tá? Aqui em cima também o verbo ficar, o verbo fingir, vencer, né? Então, ficou, fiquei, né? Então, olha essas alterações. Quando existem essas alterações no radical, nós falamos que são verbos irregulares, tá bom? Depois disso, eu tenho os verbos defectivos. O que são verbos defectivos? Que não tem conjugação completa, né? Então você vai ver que só tem algumas pessoas que são conjugadas, nem todas são. Então, por exemplo, o verbo falir, eu só vou conjugar no nós e no vós, não existe o eu. Eu falo, o falo é o verbo falar, tá? Então são verbos defectivos, eles não apresentam, né, algumas formas, tá bom? E o verbo abolir, não existe eu abolo. Eu abolo esta lei, que não, né, não existe, tá bom? Então, eu tenho as formas do tu, do ele, do nós, do vós e dos eles, mas eu não tenho o eu. E o verbo falir é o pior de todos, né? Porque, tipo, você só tem duas pessoas aqui que elas, né, são, que o verbo se conjuga, né, em duas pessoas somente, tá bom? Então, esses são exemplos de verbos defectivos, tá? No presente do indicativo, né? Então, eu não tenho a conjugação deles. Bom? Hoje, ele fala assim, estou falido. Então, aí, o estar falido tem. Por que o estar falido? Porque depois você o falido vira substantivo, é isso? Isso, exatamente, né? Porque o falido, ele é um adjetivo, tá? Então, o estar, ele tá, na verdade, ele tá funcionando, a gente vai começar a ver isso, espero, amanhã. Amanhã não, semana que vem, na parte da sintaxe, quando a gente for ver verbo de ligação, né? Então, o estar, ele tá ligando o sujeito, que é eu, a um adjetivo, que a gente chama de predicativo, né? Então, estar falido, esse falido é o adjetivo. Então, você pegou o verbo falir e você colocou no ido, que é o particípio passado. Quando você faz isso, você cria o adjetivo. Então, esse falido, ele indica a condição que você está. Então, é um adjetivo. Adjetivo. Exatamente, é um adjetivo, tá? Então, daí ele sai dessa conjugação normal que a gente chama, né? Que é você uma condição, não? Isso, ele vai indicar uma condição, que por isso que ele acaba se tornando um adjetivo, uma qualidade, né? Você vai dar uma característica para uma pessoa. A pessoa está falida. Esse falida, ele é o adjetivo, ele não é o verbo. Entendeu? Entendi, aí o verbo vai ser só o estar, né? Isso, é o verbo estar, exatamente. Porque você pode colocar, ó, ela está falida, nós estamos falidos.
vós estáis falidas.